Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando do Novo Testamento com a visão espírita. Hoje é 10 de março de 2025. Essa é a nossa quinta reunião do estudo do Novo Testamento. Hoje vamos continuar com os primeiros anos de Jesus e começar com a pregação de João Batista. Como a gente sempre faz, a gente sempre fala, esse estudo é sempre feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica, interpretativa com outras religiões. E hoje, em especial, falo sobre isso porque eu vou trazer alguns pontos de vista de outras religiões, só para a gente se situar aqui, não é para brigar com ninguém. A gente usa essas Bíblias aqui, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do texto base. Todo texto bíblico que eu coloco aqui vem da Bíblia de Jerusalém. Uso também a Bíblia de estudo NVI, que é protestante, tanto a Bíblia do Peregrino quanto Jerusalém são católicas, e uso também aquele site ali, Logos, que tem várias Bíblias, e é um site também protestante. As obras, as fontes espíritas que eu uso, as obras básicas de Kardec, o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo do Evangelho Redivivo, esse novo estudo que a FEB está publicando agora, as obras de Emmanuel. Eu estou usando também a Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Hoje eu vou usando também Primícias do Reino, do Divaldo, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E hoje também estou estudando esse livro aqui, Jesus segundo o Espiritismo, do Daniel Salomão. Nossos objetivos hoje é a gente falar um pouquinho sobre Jesus segundo algumas religiões. Como é que as religiões veem Jesus? Algumas religiões. A fuga para o Egito, o retorno a Nazaré e o início da pregação de João Batista. Bom, como é que Jesus é visto pelo judaísmo, pelo islamismo, pelo catolicismo, pelo protestantismo e pelo pentecostalismo ou neopentecostalismo? Como é que a gente vê isso? O que acontece? Muita gente, eu até esqueci de colocar na lista aí, como é que é vista pela comunidade acadêmica, Porque muita gente se pergunta, Jesus existiu? Existem pessoas, estudiosos, que buscam a comprovação arqueológica da existência de Jesus e as fontes históricas e tal. Will Durant, que é um historiador famosíssimo, escreveu vários livros, uma série de livros chamada A História da Civilização. O volume 3 dessa série, dessa enciclopédia de história dele, chama César e o Cristo. E ele estuda bastante sobre isso. Ele chega a uma conclusão falando assim, seria um milagre ainda mais incrível que em apenas uma geração, uns tantos homens simples e rudes inventassem uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus. Uma moral tão elevada e tão inspiradora da ideia da fraternidade humana. Ele pergunta assim, gente, é claro, como é que pode Jesus não existir? Seria um milagre muito maior do que todos os milagres que ele fez se apenas um grupo de pessoas simples, camponeses, pastores, pescadores, tivessem inventado aquela personalidade e aquela moral tão grande, Então, além dos evangelhos, a gente estava conversando aqui fora do ar, existem os evangelhos, os apócrifos, Quais são os apócrifos? Os mais conhecidos são o Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Felipe e de Judas. E existem outros textos também que são apócrifos, texto de Orígenes, Irineu, Jerônimo, Eusébio. Todos esses textos são textos apócrifos que não foram incluídos na Bíblia. Como é que foi definido aí quais são os evangelhos que têm que entrar na Bíblia? Em 325, houve o primeiro concílio de Nicéia. Esse concílio
se reuniram ali os bispos da igreja. Depois a gente entra nessa ideia aí, nessa história, explicando direitinho o que foi esse concílio. Nesse primeiro concílio se decidiu várias coisas, entre elas, quais eram os evangelhos que fariam parte do texto básico, do texto canônico da Bíblia. Existem vários textos históricos também não cristãos, existem evidências arqueológicas, por exemplo, de aldeias judaicas na época de Jesus, com relatos que confirmam registros da existência de Herodes, de Antipas, de Ossário, do sacerdote José Caifás, que estava na época, que era o sumo sacerdote na época de Jesus, registro da inscrição de Pôncio Pilatos. Então, tem várias fontes, registros de gente crucificada na época de Jesus. Então, assim, existem várias fontes que confirmam, ou pelo menos que confirmam a existência de Jesus, né? Na literatura espírita, né, existem também vários livros, como eu mostrei aqui no início, eu também estava fora, como Primícias do Reino, o Boa Nova, o Paulo Estevão. São livros, são obras mediúnicas que contam, que relatam situações, Jesus no Lar, que relatam situações da vida de Jesus que não estão na Bíblia. Também podem ser consideradas, assim, por quem não é espírita, como apócrifas, quer dizer, não estão no canone, no cânon da Igreja Católica. Mas, como é que o judaísmo, né? A gente começou falando aqui, como é que o judaísmo enxerga Jesus, né? Esse Michael J. Cook, ele escreveu um livro chamado Jesus segundo o Judaísmo. Eu imagino que ele seja judeu, né? E aí ele fala assim: Jesus era judeu e os seus seguidores também. Não havia dúvida disso. Ele não fundou o cristianismo. Faz parte. Foi um grande mestre da ética judaica e esse autor aí considera Jesus como um homem santo. Quer dizer, ele não considera Jesus o Messias. Por quê? Para ele, o Messias, que era esperado, ele teria que trazer a independência da Palestina do domínio romano e restaurar a Idade de Ouro, quer dizer, trazer de volta a época de Davi. Então, ele considera que esses eram os pontos, né, que definiam, que deveria definir Jesus como Messias ou não. Então, eles não consideram Messias por causa disso. Mas existe muita controvérsia, porque durante muito tempo, né, do jeito que a Bíblia está escrita, quem foram os culpados pela morte de Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Então, os judeus, né, os estudiosos judeus, afirmam que a Bíblia foi escrita pelos romanos, né? Foi compilada por Roma, né, pelo catolicismo, e que existe ali um viés de culpar os judeus e deixar os romanos ali apenas como executores da situação. Mas essa história é uma briga, uma discussão, né, que existe entre os católicos e os judeus. De qualquer maneira, o que está registrado na Bíblia é a história que a gente já conhece. Uma coisa interessante, o islamismo, né? Eu trouxe aqui o Corão. É esse mesmo que está aí, essa foto aí. Eu tenho o Corão. O Corão, ele é dividido em suras. E cada sura tem vários versículos, tá? São 114 suras. E cada sura tem um nome. Então, assim, a abertura, a vaca, a tribo de Omrã, as mulheres, fala de José, fala José do Egito aí, fala dos profetas e fala de Maria. Na Sura 19,
Sura 19, qual é o título dela? Maria. Maria, mãe de Jesus. E existe ali um relato, né, de Jesus, dizendo que Jesus seria o mensageiro de Deus para Israel, considera Jesus como um dos grandes profetas. Quem quiser procurar isso, está lá, na Sura 19, versículo 19, 20 e de 30 a 33. Fala isso que eu estou dizendo aqui. Porém, não é considerado maior do que seus antecessores. Isso está na Sura 2, no versículo 133. O Jesus do Islã está inserido na história religiosa da humanidade, conforme o Corão entende. Então, o islamismo fala de Jesus e fala com admiração. Lá na frente, ele fala assim: o problema são os cristãos, né, que não seguem o que o profeta, o mensageiro, trouxe. Isso é que o Corão fala lá, basicamente. E fala de Maria, fala que Maria foi mãe virgem. E a história que tem lá no Corão é assim: Maria ficou virgem, ficou grávida, ficou escondida, e ela foi ter o neném sozinha, aí ficou embaixo de uma tamareira, e a tamareira caía as tâmaras para ela poder se alimentar e alimentar o bebê. Depois que ela teve o bebê, né, Jesus nasceu, ela levou e apresentou Jesus para a sociedade. E aí Jesus bebê vai e fala: eu sou o mensageiro de Deus para Israel. Esse é mais ou menos o texto que está ali no Corão. O catolicismo, né, ele já fala, vamos falar assim, existe o catecismo, né? O que o catecismo faz? Ele traz vários dogmas, né? Um dos dogmas que tem lá é o dogma da Santíssima Trindade. O que é esse dogma da Santíssima Trindade? Deus é uno, mas é simultaneamente trino, que é constituído por 3 pessoas indivisíveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nenhum dos 3 pode ser considerado separado. Então, essa ideia do catolicismo sobre Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus seria o ungido, o Cristo. O Cristo seria o ungido ou o Messias. Jesus é o Cristo porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. É filho de Deus porque ele tem uma relação direta, única com Deus, que é seu Pai. E é Senhor porque ele tem soberania, a soberania divina sobre tudo. Tá? Maria, virgem ao conceber, permaneceu virgem até a morte. Está no catecismo. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque ele se oferece livremente para a nossa salvação. Toma para si o peso das nossas faltas e ascende aos céus, de onde vai voltar no dia do juízo final. Tá? Isso aí, basicamente, assim, muito rasteiramente, muito rapidamente, é o que fala lá, uma das coisas que fala lá o catecismo. O protestantismo, isso é uma coisa interessante a gente separar, porque existe muita confusão com isso. O que é protestantismo? É a igreja luterana, anglicana, reformada e tem outras. E, na época, mais ou 1500, Lutero era um padre na Alemanha. E o que acontecia? Naquela época, a Bíblia ela só era lida pelos padres e a bênção era falada em inglês, em latim. Então o povo não entendia o que estava sendo lido. E o Lutero, então, foi lá e traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Inclusive, alguns estudiosos afirmam que a língua alemã contemporânea foi definida pelo que Lutero escreveu, pela Bíblia de Lutero.
aquelas palavras ali que serviram de base para o alemão de hoje, né? Então, o protestantismo ele é baseado, ele chama de 5 solas, né? A primeira das solas é a sola escritura. O que essa sola fala? É um princípio, são 5 princípios. Esse princípio, segundo diz que trouxe a Reforma Protestante, dizendo que a Bíblia tem primazia absoluta, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Então, para o protestante, só existe a Bíblia. Eu botei aqui as outras 5 solas, né, que tem sola escritura, a gente já falou, a sola fide. O que diz? Somente a fé, somente pela fé. A fé em Cristo é suficiente para a salvação e justificação eterna. Sola graça, graça somente. A salvação é um dom de Deus. Isso é um ato de graça gratuita de Deus, dispensada pelo Espírito Santo, devido somente à obra redentora de Jesus Cristo. Então, a gente só consegue a graça através de Deus. Né? Só o Cristo. É o ensino de que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, que não há salvação por meio de nenhum outro. Então, não tem santo. Só Jesus, só o Cristo é um intermediário. A gente não pode rezar para outro santo, para Maria, para José, para São Francisco, para São Jorge. Não tem santo. É só Jesus. E só Deus, né, que tem a glória. Toda a glória é devida somente a Deus. Eles acreditavam que os seres humanos, mesmo os santos canonizados pela Igreja Católica, pelos papas e pela hierarquia eclesiástica, não são dignos de glória. Então, não tem santo. Então, a Igreja Protestante tinha esses 5 princípios, vamos falar assim, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente o Cristo, somente a fé, e toda a glória se deve somente a Deus. Existe o pentecostalismo, que são as igrejas metodistas, batistas, presbiterianas. A igreja metodista começou no final do século XIX. Né? É um movimento cristão protestante, que foi o metodista, foi o Wesley, esqueci o segundo nome dele. Né? Então, é um movimento cristão protestante que dá ênfase especial a uma experiência direta e pessoal com Deus, através do batismo e do Espírito Santo. O termo pentecostal é derivado de Pentecoste, que é uma festa judaica que a gente viu lá no Antigo Testamento, a gente viu lá o que é. Mas, nesse caso, se refere aos eventos do dia de Pentecostes, que está lá no 2º capítulo de Atos, né, que comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito lá em Atos, né? No 2º capítulo de Atos, os apóstolos, os seguidores de Cristo, estão lá reunidos na Igreja do Caminho, e aí aparece na forma de uma coluna de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, o Espírito Santo, e aí, a partir daí, eles começam a falar em línguas, e todo mundo entende o que eles estão falando. Qualquer língua, todo mundo entende. Né? Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É isso aí. Bom, o neopentecostalismo, aqui no Brasil, né, seria Igreja Universal no Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Renascer em Cristo, Apostólica Fonte Vida, e tem um monte aí de outras designações. Né? O neopentecostalismo ele tem dá uma ênfase à perspectiva sobrenatural da fé. Fala de crença, tem crença em curas milagrosas e dá ênfase na batalha espiritual de forças do bem e do mal, que dizem afetar e determinar as condições da vida espiritual e material. O que é interessante, por que eu trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto justamente por causa disso aí. Eu tenho visto muitos livros, né, muita gente falando na internet, espíritas colocando
Hoje a gente estava falando, né, sobre, antes de a gente começar, né, que os nossos estudos tem, sei lá, 50, 60, 70 visualizações no YouTube. No entanto, algumas coisas aparecem e dão milhares, né? E as que aparecem, que tem muita visualização, elas são desse tipo aí. Falam do sobrenatural, falam de milagres e falam também das batalhas que estão acontecendo no plano espiritual entre o bem e o mal. Uma vez eu tive uma discussão muito engraçada, muito séria até aqui com a Flávia, que ela pegou um livro espírita e lê esse livro aqui. Bom, eu gosto muito de fantasia, livro de fantasia. E tem um livro de fantasia aliás, de um escritor petropolitano, chama Eduardo Spohr. Ele escreveu um livro chamado Batalha do Apocalipse. É um livro que ele fala, ó, isso aqui é tudo ficção. E é um livro que conta a história dos anjos, de anjo batalhando com anjo, arcanjo batalhando com anjo caído. Ele cria lá um universo lá e tal. Aí é uma aventurinha, né? E aí que e até o final, né? Ele mesmo fala que ele não gostou do final que ele fez porque ele não conseguiu resolver o final. Ele teve que usar um artifício que nenhum nerd gosta, mas ficou legal. Então, quem quiser ler o livro é interessante, tem final feliz. E aí, ela me falou, não, nem esse livro aqui, que coisa interessante. Eu fui ler o livro é a mesma coisa do outro. O livro espírita, para mim, o cara foi uma cópia do livro de fantasia do outro. Que é justamente essas batalhas das forças do bem e do mal. E o pessoal está trazendo isso, e isso traz muita visualização, muita curiosidade, que o apocalipse, que o mundo vai acabar, e agora esse negócio de 2057, época de transição, a transição, que nós estamos em período de transição, e que o que vai piorar tudo, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter o apocalipse, porque o apocalipse fala sobre isso, né, que vai ficar tudo ruim. E aí todo mundo relaciona, usa política no meio e tal. Isso é uma coisa característica do neopentecostalismo. Que traz gente para a igreja, traz gente para aquela fé. E às vezes a gente vê muita gente aproveitando disso, até ganhando dinheiro com isso, né? Mas esse Norman Glaser, que é um autor neopentecostal, ele fala no livro Introdução Bíblica, ele fala assim, Deus não pode mentir. Isso está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 18. E a palavra de Deus é verdade. Está lá em João, capítulo 17, versículo 17. Por causa disso, seja qual for o assunto sobre o qual a Bíblia diga qualquer coisa, ela só dirá a verdade. Não existem erros históricos nem científicos nos ensinos das Escrituras. E tudo quanto a Bíblia ensina vem de Deus e por isso não tem mácula ou erro. Então, de acordo com esse pensamento, o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Né? Adão foi o primeiro ser humano. Né? É essa a ideia por trás dessa filosofia. Tá? Então, nós, né, os espíritas, né, olhamos para Jesus e a gente tem que tomar muito cuidado para não olhar para Jesus como um ser fantástico. Jesus é o espírito mais puro que já teve aqui na Terra. Mas Jesus, segundo a doutrina dos espíritos, é um espírito que já foi, como nós, foi melhorando, passou por um monte de encarnação, até chegar a espírito puro. E, obviamente, dentro dos espíritos puros deve ter várias gradações, né? E ele está lá no grau máximo, lá. Nem sei se tem grau máximo, bobear não tem. Então, a gente não sabe. Mas Jesus era um espírito puro, é um espírito puro. Que se fez carne, que veio aqui para ter governador da Terra, ele veio aqui ver como que a gente está lidando com as coisas. E a gente, às vezes, fica querendo ou humanizar demais Jesus, como lá os judeus, né? Os judeus humanizam Jesus, foi só um cara especial. Ou nós queremos fazer Jesus um ser fantástico,
como algumas religiões querem trazer também. E a gente sabe que Jesus não é um ser fantástico, não é um ser mágico, e também não é um ser humano comum. É um espírito puro que veio aqui para a Terra. Maria e José vieram para proteger ele. E outros espíritos estavam aqui na Terra fazendo essa proteção, né? Então, e a gente agora vai entrar no estudo da Bíblia aqui. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre tudo isso que eu falei aqui? Antes de a gente andar? Então, vamos lá. Então, assim, a fuga para o Egito. A gente viu na reunião passada, né? Até o nascimento deles, do nascimento de Jesus, na manjedoura, os pastores, os reis magos e tal. Então, né, esse aqui é o texto da Bíblia. Após a sua partida, a partida dos magos, eu botei entre parênteses aí só para a gente lembrar o que era. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. Ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Aí eu botei entre parênteses baixinho, Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei meu filho. Isso está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. É uma citação da Bíblia, da própria Bíblia. Né? Então, assim, primeiro, a história do sonho. Né? De novo, o José tendo um sonho. Um anjo aparece para José em sonho, do mesmo jeito que quando a Maria apareceu grávida, e ele estava decidindo se ele ia denunciar a Maria ou não, o anjo aparece de novo para ele no sonho. Né? Quer dizer, mediunidade onírica. Né? E aí fala que o Herodes vai procurar o menino para matar. Isso continua o texto assim. Então Herodes, percebendo que foram enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar em Belém, em todo o seu território, todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que se havia certificado com os magos. Que os magos foram falar com Herodes, olha, está nascendo um rei aí, você está sabendo? Quando os magos percebem a má intenção, né, do Herodes, eles saem correndo e avisam também a família, né, para eles ficarem espertos que o Herodes vai ficar chateado. E o anjo, então, aparece e manda eles saírem de lá. E aí o Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo da região de Belém. Isso não é inédito na Bíblia. Né? Lembra que lá no Moisés, pouco antes de Moisés nascer, né, lá na Gênesis, no Êxodo, no iníciozinho do Êxodo, fala de um faraó que já não conhecia mais José. Ele estava vendo, os judeus eram escravos, esse faraó não conhecia mais José, tinha escravizado todos os judeus, todos os israelitas, e aí ele tinha muitos israelitas, tinha mais israelitas do que egípcios. Então, o que ele falou? Não, temos que fazer um controle de população. E aí ele manda matar todos os meninos, manda as parteiras, toda vez que nascer um menino, matar. E aí as parteiras, quando vai nascer o Moisés, a parteira não mata e dá um jeito lá, a irmã de Moisés coloca o Moisés dentro de um Moisés, de um cestinho, e aí a irmã do faraó acha e cria ele e tal. Aquela história, vocês já sabem lá do Êxodo. Né? Então, não foi a primeira vez que acontece isso. Então, o Herodes manda matar todas as crianças, então por isso que eles tiveram que fugir para o Egito. E aí,
o Mateus fala, então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Bom, sobre esse assunto da morte dos inocentes, né, no livro A Boa Nova, né, que eu já mostrei para vocês aqui, na Boa Nova, o Humberto de Campos, o irmão X, ele cita que esses espíritos, essas crianças que foram massacradas ali, foram as crianças, reencarnação daqueles que ajudaram Elias a executar os 450 sacerdotes do Baal, que está lá em Reis, segundo Reis. Então, e que esses caras foram os caras que executaram esses espíritos, foram aqueles que executaram os sacerdotes, a mando de Elias. Então, explica assim o por que essas crianças sofreram esse atentado. E Ramá, por que fala assim? Ouviu-se uma voz em Ramá. Ramá significa um lugar no alto, um ponto mais alto, que pode representar vários locais, tá? Pode indicar um local fixo ou apenas um local, quer dizer, como uma cidade de Ramá, ou Ramalá, que já existe até hoje, ou pode significar apenas um lugar no alto. Então, ouvi-se uma voz chorando lá do alto, um choro grande, né? A Raquel se refere à avó de Efraim, Manassés e Benjamim, filhos de José do Egito. Então, vai lá para o Antigo Testamento, falando de Raquel, aí, e que se ela chora os filhos, porque os filhos dela morreram, né? O Efraim e o Manassés, desculpa, os membros da tribo deles, da tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, foram mortos, e a Raquel chora com os seus filhos. Então, essa é referência a esse ponto aí lá do Antigo Testamento. Tá? A fuga do Egito, para o pessoal olhar como é que foi no mapa, né? Jerusalém, Belém, aqui Betlém é Belém, e aí eles saindo de Belém, Jesus nasceu em Belém e fugiram para o Egito. E depois eles voltam do Egito para Nazaré. Tá? Quando Herodes morreu, eis que o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levanta, toma o menino e sua mãe e entra na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazoreu, Nazareu, Nazireu ou Nazareno. Depende da tradução da Bíblia. Tá? Então, assim, o Arquelau, né? O Arquelau também não era flor que se cheire, tá? Então, em vez de voltar para Belém, ele foi para Nazaré, que é uma cidadezinha pequena. Né? Durante a própria Bíblia, assim, os textos, ele fala assim: nada de bom pode vir de Nazaré. Lá na frente aparece. Porque Nazaré era uma cidadezinha, uma aldeiazinha insignificante, pequenininha, fora das rotas principais de comércio. Mas ficava perto de Cafarnaum, que era uma cidade grande. Então, é meio que o Jesus ficou ali escondido, né, protegido dessa situação. Então,
eles foram para Nazaré, a região da Galileia, Nazaré. E Nazareu, lembra que lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, tem uma situação que quando uma criança é dedicada a Deus, ela é chamada de Nazireu. Por exemplo, Sansão. Sansão era um nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia fazer a barba, ele não podia beber bebida fermentada, então ele era dedicado a Deus, era um nazireu. Já li alguns textos dizendo que o João Batista era um nazireu, né? Mas aqui, nesse texto, significa nazareno, porque ele vai ter nascido em Nazaré, porque ele precisa ter nascido, não, vai ter morado em Nazaré, quer dizer, ele vai ser conhecido como originário de Nazaré. Nazareno é a tradução que está na maioria das Bíblias aí, tá? Bom, aí Jesus entre os doutores, né? Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu ver acho que eu falei tudo aqui do Nazareno. Sim. Bom, aí Jesus vai aparecer no. Isso agora pulando, a gente estava em Mateus, né? Agora a gente vai pular para Lucas. Jesus apareceu entre os doutores. Olha só que coisa interessante, né? Está lá o texto da Bíblia. Terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Hora que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que deve estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Esse é o texto da Bíblia de Jerusalém. Agora imagina só. Eles foram para. Vamos botar de novo aqui o mapa. Ó. Saíram lá de Nazaré e foram para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando voltou, ele ficou lá. 3 dias, descobriu que não estava lá. Aí voltou mais um dia. Voltou um dia do caminho para procurar com alguém da caravana que estava aqui. Ninguém sabia dele. Aí eles voltaram lá para Jerusalém e encontraram ele no templo. Onde foi que ele dormiu? Com quem que ele ficou? Né? O que ele comeu? Então, assim, o pessoal ficou doido. Né? Então, muita gente se pergunta como é que pode uma mãe achar 3 dias para dar falta do filho? Já pensaram nisso? 3 dias para dar falta do filho? Bom, Humberto de Campos, no Boa Nova, ele fala assim, ele diz que Maria encontra com a Isabel, mãe
do João Batista. E aí, ela conversando com ela sobre o acontecido. Ela falou assim: há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhes eram apresentados pelos orientadores do tempo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser desse mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu. Eleazar era o sacerdote do templo lá. E o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Com a prima de escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do tempo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo e conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, o que queres de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse pleno de conhecimento de que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai, porém deseja de nós já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Então, a gente vê nesse assim, a precocidade de Jesus. Espírito puro, ele tinha estudo e tinha espírito de avidez por conhecimento, né? Esses 3 dias desaparecido mostravam a independência dele. E Maria sabia. Só que mãe é mãe, né? Ficou nervosa, apesar de ter demorado 3 dias para descobrir. E aí, Jesus fala no final, né? Eu estava na casa do meu pai. Como é que é o texto que ele fala? Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Quer dizer, você não sabe que eu tenho que estar com meu pai? E o pai é protetor, né? O pai protege, na teoria. Mas ele estava na casa de pai, então ele tinha proteção espiritual e material. É essa aí a história, né, de Jesus entre os doutores. É uma história bastante interessante que faz a gente ficar se perguntando, gente, como é que pode, né? Mas era o espírito puro, governador da Terra, já se manifestando aqui na Terra. E a gente continua, voltando agora para Marcos e para Mateus. Marcos, Mateus e Lucas falam a mesma coisa. E aí, em Marcos, ele tem esse texto aí: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Isso é o iniciozinho do livro de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3. Né? Então, assim, o ministério público de João Batista começa ali. Ele vai ser um mensageiro que vai preparar o caminho. É a voz que clama no deserto. Ele é o precursor. Né? Então, essa aí é a Bíblia já falando que o João Batista era o espírito que tinha que vir
antes de Jesus. Ele era, né, para muitos, ele era o precursor, vou falar assim, o mensageiro escolhido que anuncia a vinda do Cristo. Ele também era o último dos profetas. Porque lembra que houve um período de silêncio profético de 400 anos, desde Malaquias até Jesus. Na verdade, desde Malaquias até João Batista. João Batista foi o último profeta. E ele falava como os profetas, né? Olha só esse texto aqui, está em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do que está por vir? Produzi, então, fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quer dizer, estava comparando. Você está dizendo que você é filho de Abraão, mas tu está agindo igual uma pedra. Fica aí inerte, não faz nada. Tem que agir. Né? Então, ele falava, ele usava... como é que eu vou falar assim? As palavras deles eram contundentes, né? eram muito fortes. Tanto é que ele vai depois morrer por causa disso, porque ele acusa lá um outro lá de adultério. Mas o João Batista tinha essa característica. E ele vai na frente, começa a pregação dele, e ele começa a juntar um monte de seguidores. Né? E depois, quando Jesus chega, Jesus fala, lá em Mateus, no capítulo 11, mais bem lá na frente, ele fala: em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, olha só, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então está falando que João Batista é o maior profeta. É como se assim, é o maior, é o espírito superior maior que está aqui, mas ele não é espírito puro. Porque o menor dos espíritos puros ainda é maior do que ele. O menor do que está no reino dos céus, são os espíritos puros, é maior do que ele. Mas ele fala, né, que o de nascidos de mulher, ele é o maior. Então, João era um espírito de alta estirpe, um espírito superior que veio realmente para preparar. E ele fala, ele é o Elias renascido. Tem várias situações em que se fala de Elias, né? Por exemplo, lá em João, no capítulo 1, versículo 19, 22, o João fala assim, dá o testemunho assim: quem és tu? Perguntaram para o João Batista. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou Elias. És profeta? Não, ele respondeu. Então, como é que pode perguntar a ele se ele era Elias, se não acreditasse em reencarnação? Né? No próprio, né, Mateus fala, ele é o Elias que deve vir. Está lá no Elias, em Mateus capítulo 11, versículo 14. E se quiserdes dar crédito, ele é Elias que deve vir. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem entender, né, que ele é o Elias reencarnado. Lembrando que Elias não morreu, né? Ele foi arrebatado. Ele estava com um amigo que eu esqueci o nome, um outro profeta, Eliseu, estava com Eliseu, e de repente o céu se abriu, apareceu uma carruagem, ele entrou na carruagem, a carruagem de fogo, e ele foi arrebatado e levado para o céu. Então, Elias, segundo a tradição do Antigo Testamento, ele foi arrebatado, foi levado para o céu, né? E foi embora. E aí, o Malaquias fala que o Elias tem que vir primeiro. Malaquias fala que ele tem que vir primeiro, e ele vem. Desculpa, Isaías, perdão, esquece. O Isaías, capítulo 40, versículo 3, fala que teria que primeiro vir o Elias. Então,
Jesus confirma que o João Batista era Elias, um espírito superior, né? Um dos maiores que estavam encarnados aí na época de Jesus. Tanto é que Jesus fala, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Isso não tira Maria. Maria era nível mais alto do que ele. Mas João Batista era um espírito de alta estirpe também. Tá? Bom, e o conteúdo da pregação de João Batista, né? O que ele pregava, né? Ele pregava, vamos falar assim, ele pregava austeridade, ele pregava honestidade. Tem um texto aqui, como é que ele fala? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Gente, eu perdi. Perguntam para ele assim: vem cá, mas e se o soldado fala, e o que eu tenho que fazer? Olha, se você alguém pedir tentar te subornar, você não vai ser subornado. E o publicano, o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que cobrar apenas o que você tem que cobrar, não pode ser corrupto. Então ele fala, né, a pregação de João Batista é sempre no sentido de que a gente deve fazer o que a gente foi designado a fazer. Você não tem que fazer nada mais nem nada menos. Tem que fazer o que está marcado, o que foi designado para você. Meio que a César o que é de César, né? Então, o João Batista, ele veio, e era muito interessante porque ele mostrava, não é para você levar vantagem em tudo, né? E ele xingava todo mundo que era hipócrita, e ele batia de frente e tal. E aí, quando as pessoas vinham para perto dele, né? E para serem batizadas, elas se arrependiam. E elas tinham que se arrepender e falar os seus pecados. E aqui tem um texto que fala que os que se erguiam das águas eram como crianças renascidas, ou como aqueles que passaram da morte para a vida. Quer dizer, ele só fazia o ritual depois que a pessoa confessava todos os pecados aí, todos os seus erros, e se arrependia de verdade, e aí ele fazia o ritual do batismo. Né? E esse ritual do batismo ficou até hoje, né? A gente tem na Igreja Católica, criança nasce, tem que ser batizada. Né? As igrejas pentecostais, neopentecostais, têm o batismo. Né? Quando você se converte, você tem que se batizar. E geralmente essas igrejas pentecostais vão para Rio também, né? Simbolizando aí. Então são rituais que marcam, que refletem aí, que marcam aquelas situações. Nós, no Espiritismo, nós não temos rituais. Né? O Espiritismo não tem ritual, não tem liturgia, não tem símbolos. Né? Isso, às vezes, algumas pessoas, eu vejo que sentem falta. Né? Poxa, não tem um batismo, não tem um casamento, é tão bonito, né? Mas é tão bonito. E aí, às vezes, procuram outras religiões até para fazer lá seus rituais de passagem, né? Então, assim, a gente gosta muito, é natural que a gente busque um ritual, que a gente busque uma situação dessa. Mas o Espiritismo não tem nada disso. O Espiritismo não tem roupa especial, não tem celebração com vinho ou qualquer outra bebida, não tem incenso, não tem fumaça, fumo, sei lá, não tem altar, não tem imagem, não tem vela, não tem cantos, hinos em línguas que ninguém entende, né? Não tem dança, assim, danças ritualísticas, né? Não tem pagamentos, não tem pagamento de dízimo, não tem, inclusive na doutrina espírita, no espiritismo, né? No centro espírita, para pedir dinheiro é um negócio de maluco, né? E é interessante porque a gente precisa de dinheiro para manter o prédio, para manter, né? Para fazer manutenção, para pagar a luz, pagar a água,
nada disso é de graça. Mas a gente não pede. Né? Talismã, a gente não tem sacramento, quer dizer, não tem batismo, não tem casamento, não tem extrema-unção, não tem crisma, não tem nada disso. Né? Então, assim, o Espiritismo não tem essa ritualística. Não precisa, a gente não precisa disso. Mas todas as outras religiões, todas é mentira, mas muitas das religiões têm os seus ritos que servem para marcar ou para simbolizar alguma coisa que é importante para eles. Nós não temos nada disso. Que o Espiritismo é assim, a gente não precisa, a gente acha, os espíritos falam para a gente, olha, nada disso é necessário, você consegue se comunicar com Deus sem precisar que tenha alguém vestido lá, uma roupa rezando para você. Você pode rezar sozinho. Você pode rezar também sem precisar segurar um terço, sem acender uma vela. Então, o Espiritismo não tem simbolismo, não tem símbolos, não tem liturgia e não tem rituais. Tá bom, gente? Acho que eu consegui fazer no tempo, corri um pouco. Para a semana que vem, o finalzinho do capítulo 3 de Mateus e o capítulo 4, o finalzinho do capítulo 3 de Lucas e o capítulo 4, Marcos capítulo 1, o João, capítulo 1, 2, 3 e 4.